Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a todos nessa tarde. Eu gostaria de ler um texto aqui da palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 21, no versículos 5 e 6, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém. Essa palavra ela fala sobre uma pesca, uma pesca a qual nós chamamos de pesca maravilhosa, que a Bíblia relata duas pescas. E aqui nós vemos nessa pesca que os discípulos, eles tentaram apanhar alguns peixes, mas não conseguiram. O interessante desse texto é que os discípulos estavam no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo tudo certo, da maneira correta, mas eles não conseguiram apanhar peixe algum, eles não conseguiram obter nenhum resultado. Os discípulos que estavam ali eram experientes, eles conheciam a região onde estavam pescando, eles entendiam sobre pescaria, então eles foram crendo que iam pescar alguma coisa, que iam apanhar algum peixe. Mas o resultado foi frustrante, eles não conseguiram apanhar peixe algum. E esse texto nos mostra que Jesus então depois aparece, e os discípulos ainda não sabiam que era Jesus, mas ele aparece no meio dos discípulos, e Jesus diz o seguinte para eles: olha, lançai a rede do lado direito. Eles poderiam questionar por sua experiência, eles poderiam questionar por vários motivos. Não, nós passamos a noite toda pescando, nós lançamos a rede a noite toda, mas eles não questionaram. Simplesmente ouviram aquilo que Jesus disse, apesar de não saber quem era Jesus, e lançaram a rede. E, para a surpresa deles, eles pegaram uma enorme quantidade de peixe, ao ponto que a rede não suportava mais. O que a gente aprende com esse texto? É que, na verdade, muitas das vezes nós fazemos o seguinte: nós agimos de forma que não deveríamos agir. Nós lançamos rede a noite toda, nós investimos a noite toda, nós fazemos o impossível, mas não conseguimos apanhar os nossos peixes. Nós fazemos o impossível, mas nós não conseguimos alcançar os nossos resultados, nós não conseguimos alcançar aquilo que nós tentamos, que nós lutamos para conseguir êxito. Amados, quando nós agimos fora do propósito, fora da vontade do Senhor, nós estamos sujeitos a passarmos por situações envergonhosas, situações que venham nos trazer desespero. Por quê? Porque não é segundo o propósito, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, o que Deus quer que nós venhamos fazer nesse momento, nesse exato momento, nessa hora, para que aquilo que nós estamos plantando, que nós estamos investindo, venha dar resultado. Talvez essa noite toda que os discípulos passaram, para você não seja uma noite, mas seja vários dias, seja vários anos, seja talvez para você uma coisa que para você parece que não tem mais fim. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que realmente é assim, situações, lutas, perseguições, dificuldades, que parece que não tem mais fim. Mas observa uma coisa: os discípulos, eles passaram a noite toda lançando a rede e não trouxeram nada, não conseguiram resultado algum. Mas quando Jesus entrou na pescaria dos discípulos, aí sim veio o resultado. Talvez você esteja lançando rede, mas lançando rede sozinho. Talvez você tenha investido em algo, mas tenha investido em algo em que o Senhor não tem se agradado, ou que o Senhor não tem dito: olha, faça. Muitas das vezes na vida, nós fazemos coisas sem a direção de Deus. E quando nós fazemos sem a direção de Deus, é isso que acontece. Nós não conseguimos resultado positivo. Quando Jesus entra na pescaria daqueles discípulos, Jesus queria mostrar uma verdade para eles. Porque Jesus, no passado, ele tinha dito para os discípulos: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus não tinha mais um propósito na vida deles que eles pescassem daquela forma, mas que eles fossem pescadores de homens, homens que investissem no reino de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós compreendemos a vontade de Deus, as coisas vão fluir, mas precisamos fazer tudo conforme a vontade e conforme o querer de Deus. Quando os discípulos saíram para pescar, eles não simplesmente estavam dizendo: nós vamos pescar e depois vamos voltar à nossa vida natural. Mas parece que eles estavam com o sentimento de desistir
E parece que eles sentiram saudade da realidade passada deles. E eles queriam voltar para aquela realidade passada. Vamos pescar, vamos deixar essa vidinha de lado. Né? O mestre morreu, né? Aconteceu tudo que aconteceu, né? E nós vamos desistir. Vamos continuar nossa vidinha, viver nossa vida tranquila. E vamos esquecer da realidade que existe. Nós não podemos esquecer da realidade. E tudo que nós queremos investir nessa vida, Jesus tem que estar conosco. Porque senão a sua pescaria não vai dar certo. Porque senão seus projetos não vão dar certo. Porque senão a sua família vai passar por dificuldade. O seu ministério vai passar por dificuldade. Mas se nós entregarmos a direção nas mãos do Senhor e dissermos: Senhor, faz parte da minha pescaria. Senhor, entra na minha pescaria, entra na minha realidade, entra, ó Senhor, na minha luta, porque eu preciso que o Senhor age em meu favor e me responda. Medite nessa palavra e convide o Senhor para entrar na sua realidade, na sua pescaria, na sua luta, na sua perseguição. Tudo aquilo que você tem investido, mas não tem dado resultado, talvez seja porque o Senhor não está agindo com você. Talvez você tenha agido sozinho e Jesus não estava presente, porque talvez não porque ele não queira, mas talvez porque você não convidou, não deu liberdade para ele agir, para ele entrar na sua causa. Convida o Senhor nessa tarde para ele fazer parte do seu projeto e para que tudo possa vir dar certo na sua vida. Que Deus te abençoe e faça prosperar dia após dia. Amém.